Quando você encontra com uma pessoa, ou quando você lê e responde uma mensagem que alguém te enviou, ou ainda quando você atende a um telefonema, a sensação que você tem é que está se relacionando com o outro, não é mesmo? Só que se eu te disser que não é isso que está acontecendo, você não está se relacionando com a outra pessoa. Pois é, eu vou revelar nesse vídeo o que está acontecendo de verdade com o que você está se relacionando nesses momentos. Para ilustrar isso, eu quero contar uma história de Siddhartha Gautama. Era um sábio que viveu por volta de 500 a.C. na Índia. Ele tinha muitos discípulos e um dia ele estava dando uma palestra, uma preleção, quando entra um homem correndo, para na frente dele com toda a força, dá um tabefe na cara dele. Ele se recupera, olha nos olhos do homem e pergunta: "O que você está tentando me dizer?" Os discípulos dele ficaram alvoroçados, acharam que esse homem estava desrespeitando o mestre, tinham que expulsar, e ele não deixou. Ele falou: "Não, esse homem não está me desrespeitando, ele nem me conhece. Com esse ato ele está tentando dizer alguma coisa, mas ele ainda não conseguiu." Nisso o homem ficou muito confuso e saiu de lá correndo. Talvez porque ele esperasse ou que o Siddhartha Gautama revidasse o tapa ou que se acovardasse, mas que ele perguntasse para ele: "O que você está tentando dizer?" E ainda ouvir: "Esse homem nem me conhece, ele está tentando dizer alguma coisa." Tudo isso mexeu muito com ele, ele foi embora. Aí o impressionante foi o que aconteceu no dia seguinte. Siddhartha Gautama estava de novo com seus discípulos, estava ali tendo uma conversa, palestrando. Esse homem vem correndo na direção dele de novo. Imagina, os discípulos todos já levantaram com receio de que ele fosse de novo agredir o mestre. E ele para na frente de Siddhartha Gautama e está chorando. Daqui a pouco eu conto o finalzinho disso, que vai ilustrar muito bem o que eu vou explicar agora. Quando você está se relacionando com alguém, parece para você que você realmente está se relacionando com outra pessoa, mas você está se relacionando com as ideias que você construiu na sua mente a respeito dela. Por exemplo, você atende um telefone, ouve a voz de alguém e ele te fala: "Ah, sou eu, fulano de tal." Na hora que isso acontece, você acessa uma imagem que você tem dessa pessoa, você acessa as crenças que você tem a respeito dela e emoções, inclusive. Você já pode acessar uma emoção positiva ou não, dependendo da pessoa. E você não vai se relacionar com a pessoa em si, mas com esse conjunto de significados, ideias, julgamentos, avaliações que são prévios, que você já criou antes a respeito daquela pessoa. Vamos supor que você se confundiu. A pessoa disse: "É o Roberto", e você achou que era um Roberto específico de um determinado lugar. Daí, quando você percebe, é outro Roberto. Muda completamente seu estado emocional, muda completamente a sua impressão daquela pessoa. Isso significa que você tem já uma série de conceitos prévios a respeito do outro e você não se relaciona com o outro de verdade, mas com a imagem que você criou dentro de você, com os conceitos que você inventou dentro de si a respeito de quem o outro é, o que você gosta, não gosta em relação a outra pessoa. Tudo isso configura seus comportamentos e você, na verdade, às vezes nem ouve direito o que o outro está dizendo. Ou presta atenção de que a imagem do outro não combina com essa imagem que você criou internamente. Porque o tempo todo você está se relacionando com essa imagem interna, com esse conceito interno que você tem da outra pessoa. Isso acontece quando você atende um telefonema, quando você encontra uma pessoa, até quando você está respondendo uma mensagem. Só de ver que tem uma mensagem da pessoa X ou da pessoa Y, você vai ter um tipo de reação emocional a respeito de X e a respeito de Y, que são diferentes, porque isso tem a ver com tudo aquilo que você acredita sobre essas pessoas e que já está pré-concebido. Você já criou esses conceitos a respeito dessas pessoas. A história em questão que eu falei, o homem parava na frente de Siddhartha Gautama e estava com os olhos cheios de lágrima. E olha só que interessante. Ele fala: "Me perdoe." E o que Siddhartha diz? Não tem nada para ser perdoado. A pessoa que foi ofendida ontem já não está mais aqui. Eu mudei de ontem para hoje. E a pessoa que deu o tapa parece que não é a mesma também. E aí ele olhou para os discípulos e falou para eles assim: "Vocês perceberam como esse homem é um homem cordial, um homem gentil? Imagine se vocês tivessem expulsado ele ontem daqui." Então, ele disse: "Você não bateu em mim. Você bateu em alguma ideia que você construiu na sua mente a meu respeito. Você nem me conhecia.
Então você entrou, você estava com essa ideia que era perturbadora na sua mente e você bateu na ideia e não na minha cara de verdade. Olha que interessante, que sabedoria de Siddhartha Gautama. As pessoas, elas não têm um problema diretamente com você. Elas têm um problema com as ideias e conclusões que elas tiraram a seu respeito e que são um assunto primordialmente delas. Da mesma maneira, você não tem um problema com as outras pessoas, mas com as ideias que você concebeu a respeito delas na sua mente. É claro que você construiu essas ideias com base em acontecimentos, em atitudes da outra pessoa, mas você não pode esquecer que duas pessoas diferentes interpretariam de maneira diferente as mesmas atitudes, os mesmos acontecimentos. Ou seja, tem aí uma participação muito forte e ativa sua em dar significados para as coisas. Bacana, né? Se você gostou desse tema, desse vídeo, compartilhe com mais gente, compartilhe com as pessoas que você gosta, para que nós possamos juntos ajudar muito mais gente. E para não perder nenhum desses conteúdos que eu compartilho, me segue aqui no canal, me acompanha, para a gente estar sempre junto, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.